Cáritas, talvez muitos de vocês já conheçam, é uma prece muito, muito conhecida, principalmente no meio espírita. Muitas casas utilizam a prece de Cáritas para abertura de trabalhos, é uma prece muito, muito recitada, muito, muita gente tem ela já decorada e usa em várias situações nas casas espíritas. E quando eu fui pensar, a primeira palestra que eu dei, eu tinha colocado Meditando com Cáritas, que era essa intenção, de chegar a entrar o porquê a história um pouco dessa oração. Essa prece de Cáritas, ela foi psicografada em 1873. Eu vou mudar as duas aqui. Deixa eu ver se vai. Aqui. Acho que tem que ter paciência que eu estou pilotando duas máquinas aqui e o laptop. Então, se me atrapalhar, vocês me ajudem. Preciso de vocês hoje aqui. Então, essa prece ela foi psicografada em 1873 por uma médium que foi convidada pelos espíritos, né, para poder fazer parte da codificação espírita por Kardec. A médium que psicografou chama-se Madame Creel, eu não vou conseguir falar o nome dela todo, Creel pode ser uma pronúncia aí francesa um pouco atrapalhada, mas ela era uma médium muito conceituada, muito séria, muito respeitada. E quando ela trouxe, então, quando ela psicografou essa prece de Cáritas em 1873, era Natal de 1873. E foi aí que eu comecei a pensar um pouco mais quem é esse espírito que trouxe a mensagem através dessa médium. E esse espírito se chama Cáritas, que em latim é caridade. Então, esse espírito, nos dizem que ela foi um mártir na época cristã. Para vocês terem uma ideia, o número de mártires cristãos era muito grande, vai de 50 a 150 mil mártires na época. E ela era um desses mártires, um desses cristãos que estavam ali, que deram testemunho da própria vida com relação ao testemunho cristão. Então, ela vem nos dar essa palestra, essa prece, em 1873, mas ela tem duas passagens, duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela se assina a mensagem como caridade, e ela, como carita, né? E ela então fala que ela foi martirizada em Roma. E essa mensagem é de Lyon, de 1861. Então ela fala assim, para a gente poder entender quem é esse espírito e por que ela fez a oração e como é a oração, como é o pensamento desse espírito, de onde ele vem para trazer essa mensagem tão bonita para a gente. Ela vem de uma história muito, muito forte, porque ela deu testemunho da própria vida, ela foi um mártir cristão. E a posição dela perante a caridade, perante esse amor, é o que ela vai representar toda nessa oração dela que a gente vai ver juntos aqui hoje. Então ela fala isso, ela fala que ela vai por toda parte estimular essa beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Essa passagem, esse texto dela de 1861, quando ela faz a oração 1883, a gente vai ver que isso está na oração. O que ela vem trazer com a oração é justamente essa beneficência, essa visão com relação a nos inspirar bons pensamentos, nos trazer uma nova visão, né? Inspirar que a gente tenha essa caridade dentro da gente. Nessa questão de que ela pensa muito nessa caridade. No item, ela tem dois itens, é o item 13 e o item 14 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela fala que a caridade liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Para a gente lembrar que a caridade, ela não é só a caridade física, né? A caridade, inclusive os espíritos perguntam como entendia Jesus. Então, é um outro patamar de caridade, onde a benevolência, a indulgência e o perdão estão envolvidos. O amor que está envolvido nessa caridade, não necessariamente na caridade física. E ela fala nessa passagem dela sobre as mães que estão aflitas com os filhos, o frio, a fome. E ao mesmo tempo que essas mães estão aflitas, esses espíritos inspiram outras mães para que elas possam prover para essas mães que necessitam. Então, enquanto tem as mães desesperadas precisando de ajuda, tem mães proporcionando essa caridade, essa ajuda que vai de encontro a esses necessitados. Então, essa preocupação que ela tem com os necessitados. E aí, em 1873, eu fiquei imaginando por quê. O que estava acontecendo no mundo naquela época para que ela trouxesse essa mensagem para a gente no Natal e fosse de tamanha importância? O que significaria para a gente essa oração? E principalmente hoje em dia também, o que significaria para a gente essa oração? Então, eu fui chegar nessa história do pânico de 1873.
O mundo estava vivendo na época, quer dizer, o ápice dessa crise de 1873, que não só atingiu os Estados Unidos, mas atingiu a Europa também. Na Europa ela vai até 1877, se não me engano, 1890, desculpa. Então foi uma crise que ela veio acontecendo assim, alguns acontecimentos vieram acontecendo para que 1873 foi um ano difícil, foi um momento difícil, mas já vinha acontecendo na história algumas coisas bem difíceis. Tá? Mas em 1873 teve uma depressão, eles chamaram da Grande Depressão, até que a de 1929 ela toma o lugar da Grande Depressão, mas em 1883 houve essa depressão. A bolsa ficou fechada durante 10 dias, teve uma quebra muito grande, teve desemprego, o mundo estava numa situação muito difícil em 1883. Então eu voltei um pouco, alguns anos, para a gente ver o caminhar, para ver que a gente começa a achar assim, que está tão difícil viver agora e acha que talvez era mais fácil em outras épocas, e a gente começa a descobrir na história que não necessariamente, que a gente vem vivendo períodos na humanidade que forçam que a gente possa crescer, a gente possa amadurecer, e não é fácil, a gente está num mundo realmente que exige da gente muita coragem, muita perseverança para que a gente consiga vencer, e essa é a intenção dela com essa oração, ela trazer esse momento para a gente. Então eu volto assim, na 1865 é o fim da Guerra Civil americana. E aí começa uma fase das ferrovias. Começou, enquanto as ferrovias estavam crescendo muito, expandindo demais, começou muito investimento. Ao mesmo tempo, um grande investidor, Jay Cook, ele quebrou, e com ele quebraram várias pessoas. Então, em 1865, muitas pessoas já estavam quebrando. Em 1869, teve uma conspiração. Inclusive, é até interessante, porque a gente considera o Black Friday como o dia seguinte do Thanksgiving, mas eles utilizaram o tema Black Friday já na época de 1869, onde eles tiveram essa quebra da bolsa também por essa questão do ouro. Simplesmente dois investidores conseguiram fazer, foi uma especulação, eles compraram muito ouro, jogaram muito ouro, acharam que ia conseguir fazer o preço subir tremendamente, o governo não concordou, jogou mais ouro no mercado, o ouro despencou o preço, criou-se uma crise tremenda, e aí culminou com essa sexta-feira, esse Black Friday. Muito antes da gente imaginar, eles falam que a sexta-feira, Black Friday, depois do Thanksgiving, é quando as empresas conseguem chegar no positivo, né? É o lucro da grande empresa. Não necessariamente, eles falaram que eles ficaram bastante tempo para... melhorou a visão? Obrigada. Eles ficaram muito tempo falando que existia um lucro que nem existia. Então, foi a utilização do Black Friday depois do Thanksgiving é uma conotação diferente dessa Black Friday, mas foi aqui que começou essa colocação do Black Friday, onde despencou a bolsa, despencou, várias pessoas quebraram, desemprego, tudo. Então, vem vindo de uma série de crises. Em 1871, teve um incêndio em Chicago, um grande incêndio que devastou Chicago. Em 1872, teve uma gripe suína que matou 75% da população equina. Os cavalos morreram nessa época. Imagina a complicação de vários... 75% dos cavalos morrer naquela época, onde o cavalo era, né, totalmente meio de transporte e tudo. Em 1873, então, vem essa crise, esse pânico, que vai até 1890 na Europa. É uma crise mundial, que ela atinge os Estados Unidos, mas ela fica muito mais tempo na Europa. Fechamento da bolsa, como eu já disse, né, o valor da prata colapsa, enfim. É realmente um ano muito difícil, 1873. Então, quando ela vai fazer essa oração, ela vai trazer para a gente um alívio, né? Oi. Você muda por aí? Obrigada, Lina. A Lina vai mudar, então, por lá os slides. Então, imagina o mundo nesse tumulto que vem vindo de guerra, de quebradeira, né, de desemprego, de muita coisa, que as pessoas estão desesperadas. Então, ela vem trazer essa oração. Então, vamos pensar um pouco o que a oração faz, o porquê que a gente recebe essas orações. Eu trouxe esse trecho aqui de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, porque ele traduz exatamente o que a oração faz com a gente. Então, olha só. Então, imagina, 1873 estava todo mundo nessa condição aqui. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, e aí que vem o grande poder da oração, se acende no coração leve flama da prece,
Fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Já é uma mudança do nosso pensamento. Então, para a gente lembrar que por mais dificuldade que a gente esteja passando, no momento que a gente consegue parar e se conectar com o divino, essa luz vai acender dentro da gente. E não vai muitas vezes mudar o nosso problema, mas vai mudar aquele que ora. A gente vai estar mais fortalecido depois de uma oração. Por isso que eu imagino que ela deu esse presente para a gente. O Leon Denis tem no livro Diálogo chama da morte, a gente está citando, depois da morte, desculpa, depois da morte de Leon Denis, ele tem um capítulo que fala sobre a prece. E eu trouxe uma explicação dele, eu achei muito bonito o que ele diz aqui, porque é bem poético. Ele fala que a prece é um diálogo misterioso que se estabelece entre a alma sofredora e uma potência divina. Olha a colocação de onde nós estamos para aquilo que a gente vai se elevar. Né? A gente vai sair de um estado onde tão limitado de quem somos, uma potência muito maior, uma força muito maior que a gente, que vai poder, então, trazer um alívio para o nosso coração. Então, ele continua, que no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele de onde demanda toda a força para as lutas deste mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoica. E então erguemos-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma e fez despontar nela a esperança. Então, como é que essa oração pode tirar a gente de um estado tão desesperador que a gente se passa normalmente? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que eles falam sobre a oração, eles vão explicar o seguinte, que a oração ela tem que ter um sentimento muito maior do que as próprias palavras. Então, não é o que você fala, e que as orações que são nos dadas pelos Espíritos, elas são orações, não é para a gente decorar, mas eles, quando nos dão essa oração, isso lá no final tem vários exemplos de orações, não é para a gente seguir exatamente como está e decorá-las, mas é para ajudar-nos. Eles trazem a oração pronta quando é para trazer alguma atenção para essa questão de ensino, ou até mesmo para ajudar, quando a gente não tem muita habilidade, a gente acha que a gente não consegue fazer uma oração, a gente pode se utilizar dela. Mas que a oração mesmo é aquela que sai do coração, aquela que realmente sai da nossa alma e encontra esse ser divino. É essa comunicação, não necessariamente a qualidade das palavras, mas a intenção que essas palavras são faladas, né? E nesse momento também que a gente para orar, o poeta Khalil Gibran, que escreveu o livro Profeta, ele usa um termo maravilhoso, que ele fala que quando a gente para fazer essa oração, os nossos corações se encontram com corações que, se não fosse nesse momento da prece, a gente nem se encontraria. A gente está aqui hoje com pessoas que, se a gente não tivesse aqui com propósito, a gente não estaria se encontrando. Né? Mesmo quem está online, quem está parando para ouvir, está nesse movimento de se encontrar por um propósito. Então, essa oração dela tem essa intenção de que a gente consiga juntos trazer isso para a gente e fazer essa conexão muito melhor. Então é isso, dentro daquilo que a gente tem no coração, daquilo que a gente tem de palavras, quando eu vi essa foto, eu acho incrível, porque muitas vezes é só isso que a gente consegue falar. A gente não consegue nem colocar em palavras o tanto que a gente está sofrendo, não consegue nem explicar. Às vezes porque está doendo muito, ou porque às vezes a gente nem acha que tem alguma coisa assim tão grave, mas o choro vem. Então, essa foto, ela me deixa assim, pensando quantas vezes só deu para falar isso, né, querido Deus, e a gente chora. Então, esse sentimento, é isso que sai de dentro da gente, essa chama, essa busca, né, que a gente consegue subir. E aí, nesse livro, ele continua falando que a linguagem da prece, então, deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, ele tem várias formas de oração. A gente sabe que a oração cada vez sai de um jeito, né? Ela é um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou um exame de seus atos. Um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Ou seja, a intenção da prece seria disso, da gente louvar, né, da gente pedir e a gente agradecer. A prece ela tem várias funções. E a gente, dependendo do nosso estado de alma, a gente vai levar essas orações dentro dessas emoções aqui. Muitas vezes é aquela oração total de agradecimento. Muitas vezes é aquela oração de pedir mesmo. A gente precisa pedir.
que nós sejamos atendidos naquilo que a gente quer. Então, dependendo de como a alma esteja, vai sair aqui só os pinguinhos da lágrima, porque não dá para expressar. E aí a gente pensa assim, né? Será então tudo que eu pedi em oração eu vou obter? Né? Deus vai me dar tudo que eu pedi? E no Evangelho segundo o Espírito, eles nos explicam, os Espíritos, que não é tudo que nós vamos pedir que vão ser concedido, mas todas as vezes que nós pedimos aquilo que a gente realmente necessitamos, que será concedido. Que é a coragem, que é a fé, né? Que é a força para continuar a caminhada. Não necessariamente aquele obstáculo, aquele problema vai desaparecer, mas que a gente possa se sentir melhor depois daquela oração. Porque muitas vezes aquele obstáculo é que vai fazer a gente conseguir se evoluir, crescer e conseguir levar a vida de uma forma mais corajosa. Então, eles dizem que realmente ela vai ser atendida na medida que a gente pedir tem a ver com aquilo que seja bom para a gente. Não dá para ficar pedindo só as coisas materiais, não que não precise, mas que no momento de você, quando você faz a oração, o que você traz dos espíritos para te aliviar vai estar sempre ali. Eles falam também se por acaso se vai mudar o curso da nossa vida, essas orações. E realmente a gente sabe que não que seja impossível para Deus, mas muitas vezes mudar o curso daquilo que a gente está passando não está dentro daquilo que Deus tem para a gente, como um pai que sabe que aquilo vai deixar a gente melhor, vai permitir que aquilo aconteça da melhor forma. Então, pensando na oração, lembrar o seguinte, que quando a gente está junto, e é isso que eu queria fazer aqui com vocês quando a gente passar, então, no próximo slide, para a gente começar a falar exatamente sobre a oração, que a gente pensasse nesse poder dessa oração, nesse momento aqui que nós estamos reunidos e que a gente vai fazer essa oração junta, porque à medida que a gente lê, a gente vai estar fazendo essa oração junta. E lembrar disso, essa onda que faz, né? O Leon Denis, ele fala que é como se a gente jogasse uma pedra nesse lago e essas ondas seriam a vibração das nossas orações, sendo que no lago ela é limitada, mas as nossas orações, os nossos pedidos, eles se estendem de uma forma infinita. Então, todas as vezes que a gente parar para orar, a gente lembrar dessa potencialidade da nossa oração, da nossa vontade que isso aconteça. Ele explica que se a pessoa estiver muito doente, se adiantaria a gente fazer essa oração em benefício dessa pessoa, mesmo que a gente sabe que ela não vai melhorar. Ele diz que sim, porque essas energias elas são utilizadas até no desencargo daquela pessoa. Então, o tamanho que reverbera uma oração. E pensar nesse lado que a gente vai fazer aqui, eu queria que a gente fosse participante no sentido de que a gente olhasse essa oração de Cáritas e pensasse mesmo nas palavras dela, que foi dada num momento difícil da humanidade. E a gente está num momento difícil da humanidade ainda, ou também, ou de novo. Né? E vamos passar. Eu não sei se a gente, quantas vezes mais a gente vai repetir a história para a gente conseguir sair daqui e não precisar repetir mais. Então, é isso que eu queria falar. Esse Reunivos para orar que eu trouxe aqui também é citado por Leon Denis. Esse trecho de Atos dos Apóstolos é quando Pedro está preso e os outros apóstolos estão rezando por ele, orando por ele, e ele é solto. E ele vai para casa, acho que é a casa de Tiago, se não me engano, ele vai e bate na porta para entrar. E ninguém nem vai falar, nossa, estão batendo na porta, quem será, né? Aí fala, não, vai ver, quem será que está aí? Aí uma das pessoas que vai atender, abre a porta, é Pedro. Mas não pode ser, ele está preso. Ao mesmo tempo que eles estão lá reunidos pedindo por ele, quando ele sai da prisão e vai até a casa livre, eles nem acreditam. Então, a força que é de uma oração, e ao mesmo tempo a gente está orando e duvidando do que a gente está pedindo. E essa intuição de que o apóstolo cita, reunir-vos para orar, é para isso, para que a gente esteja numa força em prol de alguma coisa também, não só da gente, mas que essa oração ela se estenda. Faça aí esses fluidos, né? Esses raios que emitem, a gente está envolto nesse fluido universal. Vai ser o nosso pensamento, a nossa vontade, vai utilizar isso para atingir o objetivo. E onde ele fala que essa prece, então, feita em comum, é um feixe de vontades, de pensamentos, raios, harmonias e perfumes, que se dirige mais poderosamente a seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as nossas políticas. Então, agora a gente vai começar aqui a pensar nessas palavras carinhosas de Cáritas com essa intenção. Que a gente saia daqui melhor, mas que a gente consiga, nesse momento, juntos, emanar para o planeta essas ondas, essa intenção de que as coisas melhorem. Ela começa, alguns devem conhecer já, ela começa muito linda a oração,
dizendo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Aqui ela já traz duas ideias muito lindas, a questão do nosso Pai, onde ela já se coloca, então nós somos filhos de, né? Filhos vêm de alguma coisa, então nós somos filhos de um Criador, de um Pai, tem alguém que cuida de todos nós. Coloca para a gente já numa situação da gente pensar nessa irmandade, nós somos todos iguais. Meimei, ela fala que a vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Então aqui Cáritas começa lindamente dizendo isso e diz, né, que isso é todos poder e bondade, lembrando então esses atributos de Deus, por isso coloquei algumas coisas aqui que também falando para a gente sobre, no Gênesis, né, atributos de Deus, dessa inteligência suprema. E quando Kardec pergunta que é Deus, a primeira coisa que ele fala é a inteligência suprema, causa primária. Então, antes de ser uma causa primária, ele é uma inteligência suprema. Então, a gente começa uma oração reconhecendo quem é esse Pai, quem é, a quem estamos nos dirigindo. Tamanha a claridade do pensamento de Cáritas. Leon Denis explica que o sábio, é aí que eu fiquei pensando, como são as minhas orações, como começou a oração de Cáritas. Porque às vezes a gente não dá nem tempo de reconhecer para quem a gente está pedindo. A gente começa a pedir e está doendo tanto que às vezes a gente nem se direciona a um espírito superior, de tanto que a gente está cheio de coisas para falar. E Leon Denis fala que o sábio implora o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. E os bons espíritos respondem ao seu apelo. Olha que Cáritas, a qualidade do pensamento dela, onde ela vai buscar, já é um espírito sábio realmente. Então ela continua. Dai a força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Então ela traz aqui algumas coisas, né, para a gente analisar junto. Força àqueles que passam pela provação. E aí, o que é a provação? Por que a gente passa por provação? Eu achei uma definição super bonita. Provação são desafios evolutivos. Muda tudo, né? Até o nome fica mais fácil. Quando a filha era pequena, em vez de falar brócolis, eu falava árvorezinha. Eu achei que desafio evolutivo parece melhor do que provação, né? A gente dá uma outra conotação para aquilo, porque provação você fica assim, é uma coisa de muita responsabilidade. Desafio evolutivo te dá a possibilidade de você superar um desafio. Provação parece que fala, ai caramba, prova, se eu não estudei direito, como é que eu passo? Mas se é um desafio, te dá um convite de você superar. Então ela vem pedir essa força, que a gente possa superar a nossa provação, o nosso desafio. Luz, aquele que procura a verdade, né? A gente tem essa busca de que somos, do porquê, os nossos porquês. Ela pede, então, que a gente possa ter essa luz para aquele que está buscando a verdade. Essa pergunta, por que eu estou passando o que eu estou passando? A busca de como eu vou sair disso, que a gente pergunta na humanidade inteira, né? Sempre a gente pedindo. E lembrar que essa força também está dentro da gente. Nós temos essa força divina. Então, lembrar que essa força não só é nossa, mas também a gente pode receber uma força divina para nos ajudar a caminhar. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Quando a gente tem a compaixão, necessariamente, quando você já desenvolve uma compaixão, a próxima etapa é você praticar a caridade. E aí, Chico, que a gente sempre coloca, né, Chico como um exemplo muito próximo da gente. Claro que a gente sabe de muitos mais exemplos, tem gente que convive com pessoas que você vê diariamente esse exercício da caridade, né? E sempre que a gente puder amparar o nosso próximo. Então ela pede que nós possamos ter no nosso coração essa compaixão e essa caridade para com o próximo. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Então, ela coloca aqui, a gente se vê muito na oração dela, como é de uma elevação tamanha, de um espírito como Cáritas, de pedir coisas tão próprias para a nossa evolução. Onde ela pede uma estrela guia, nós precisamos de um norte, nós precisamos de um guia. Nós somos viajantes, precisamos de uma direção. O aflito, a consolação. Muitas vezes a gente não consegue tirar aquela dor, mas a gente pode dar um suporte, pode dar um carinho, pode diminuir
a aflição, né? Com o nosso auxílio. Mesmo que não esteja ao nosso alcance, mas a gente pode amenizar aquilo. Então, ela pede também que esse aflito possa ter essa consolação e ao doente o repouso, que um doente consiga ter. Quantas pessoas doentes não têm oportunidade de parar de trabalhar ou de ter um atendimento médico? Quantas coisas, quando a gente está doente, tem que trabalhar? É tão ruim quando você está doente, não tem a condição de ir para o médico, não tem o acesso ao médico. A gente sabe aqui, né, especificamente aqui, a gente tem, parece que fica assim, aqui você pode ter acesso ao médico, mas aí a conta vem depois. E aí você tem que lidar com dois problemas, o econômico e a sua saúde, né? No Brasil, muitas vezes, a saúde, você não precisa pagar, se você tiver o atendimento, a sorte de estar num hospital bom, porque também você não consegue chegar, às vezes, até um hospital, ou acontece num hospital de uma cidade que não tem aqueles recursos. Então, esse repouso aqui, essa possibilidade de você estar doente, poder ter um repouso, poder ter um cuidado, a preocupação dela, que a gente possa ter tudo isso, independentemente de qual situação nós estejamos, porque a gente pode estar, tá tudo ok de saúde, mas a gente está meio perdido, a gente pode estar aflito, ou a gente pode estar doente. Ela incluir tudo isso numa oração é tremendo. Ela continua, Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade. Então, esse culpado, arrependimento, a gente imaginar esse arrependimento, o sentir, não é só o arrepender e ficar se culpando pelo arrependimento, mas que a gente consiga ter esse arrependimento no espírito para que a gente possa fazer uma mudança, como eu trouxe aqui de Paulo, quando ele se deu conta de tudo que ele fazia, não é um arrependimento que ele ficou pensando no que ele fez, mas sim ele mudou o que ele fez dali para frente. Hoje de manhã na Flu, o texto que a Alina leu falava sobre isso, do arrependimento, na hora eu lembrei dela, né? Que ela pede aqui para dar esse arrependimento para a gente, e no texto a Ana falava que também não adianta a gente ficar toda hora se arrependendo, porque se a gente tem muito arrependimento, também estamos no caminho errado, né? Por que toda hora eu estou me sentindo assim? Então também tem que parar e pensar, é um despertar do que a gente está se arrependendo. A gente parar e pensar nos nossos sentimentos, né? Procurar dar um sentido a esse arrependimento. E, de novo, ela pede que dê o Espírito a verdade, essa busca que nós temos, né? Essa busca do sentido profundo que nos rodeia. Por que eu deveria, então, quando eu me arrependo, eu vou reparar o porquê que eu deveria reparar isso? Que essa verdade possa ser trazida para a nossa evolução. Então, ela pede que dê à criança o guia e ao órfão o pai. Coloca a gente numa condição, então, de crianças espirituais, para que nós possamos ter um apoio, um guia. E o órfão ao pai, naquela época também tinha muitas crianças órfãs, então que também fosse esse encontro, que quem não tem filho pudesse encontrar uma criança que não tivesse pai, para poder estar também fazendo a caridade, ajudando essas crianças. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Ela lembra de novo esse Pai Criador, esse ser que cuida de todas as coisas. Então ela está dizendo aqui, não é uma lembrança para ele, né, como se ele não fosse estender, deixasse alguém de fora, mas que tudo é parte dele, para que a gente se sinta parte dessa criação dele, para que ele possa trazer essa bondade. De novo ela fala dos atributos dele, essa bondade divina, essa consciência de que nós somos criaturas e que ele é o Criador. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Aquela pede essa piedade para aqueles que têm, que a piedade seria mais como uma compaixão de Deus para aqueles que não vos conhecem, aqueles que ainda não entenderam, não atingiram ainda, estão mais afastados da luz. Não é só isso, é uma questão ainda de posição, de que cada um de nós estamos, cada um de nós está num determinado estágio da vida. Então ela pede essa piedade, essa compaixão de Deus para aqueles que não vos conhecem, aqueles que realmente, né, estão no estágio de não ter nenhum conhecimento, nenhuma vontade de interagir com essa força maior, e esperança para aqueles que sofrem, aqueles que já têm o conhecimento, mas que mesmo conhecendo ainda esse plano superior, ainda sofrem. Somos nós. Nós temos tanto conhecimento sobre ele, estudamos, ouvimos falar, lemos, e chega na hora que a gente mais precisa, hoje ainda duvida, ainda tem esse medo, né, essa visão, como vai ser? Como é que vai ser o mundo depois da pandemia? Será que um dia, um ano atrás, a gente pensava, como vai ser tudo isso? Vai ficar todo mundo em casa, nunca mais a gente vai sair, vai morrer todo mundo. Como que a gente sai dessa situação?
Então, ela está sempre, na minha visão, incluindo todos nós em estágios diferentes na oração dela. Trazendo essa esperança, trazendo com que a gente possa perceber essa luz de Deus em nós. E aí eu trouxe uma foto de própria visão de Jesus com relação a gente. Né? Saber que nós ainda somos ignorantes, estamos ainda aprendendo, não sabemos ainda o que fazemos. Esse pedido dela é que a gente possa receber isso e crescer cada vez mais. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Eu fiquei meditando aqui o quanto que ela pede, aqui, para mim, ela pede pelos Espíritos Consoladores. Para mim, ela pede aqui a esses Espíritos que nos assistem quando a gente vem aqui nessa casa, aos Espíritos que nos acompanham. Ela pede por eles. Na minha visão aqui, ela pede que permita que eles derramem essa paz, a esperança e a fé. A força que eles tenham para continuar o trabalho deles, o quanto que eles se doam pela gente. Então, que esses espíritos consigam derramar para a gente essa paz, essa esperança, essa fé, porque eles já estão conectados com a bondade divina. Então, ela pede por eles também. Aqui ela traz de novo a visão do que é, né, do que é essa força maior. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Imaginar, nós estamos envolvidos nesse fluido, né? Estamos assim nesse hálito divino. Você conseguir imaginar o que seria o tamanho dessa luz é impossível. Acho que a gente não consegue ainda identificar esse tamanho, né, do que é Deus, essa força divina em nós. Mas se a gente conseguir imaginar uma faísca, porque uma vela ilumina qualquer escuridão, a velinha que ela chama, assim, imagina toda aquela chama, imagina, né, o sol, a proporção da chama de uma vela para um sol. Então ela traz aqui, se você imaginar que só uma faísca desse amor dele pode abrasar a terra, e que a gente tem dentro da gente esse amor já. Nós somos esse gerador desse amor de Deus, para nós e para o próximo. Eu acho que essa oração dela, assim, quando a gente fala ela corrida, não dá para pensar tanto nisso, mas quando você começa a quebrar, imaginar quem foi esse espírito e o que ela está querendo trazer, é que deixa a gente, assim, encantado com as palavras dela. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Eu fiquei lembrando daquela passagem da mulher no poço, quando Jesus a encontra, onde ela vai pegar água, e Jesus tem então esse diálogo com ela, e ele diz para ela, né, que ele é a fonte, que quem beber dessa água não terá mais sede. Se a gente imaginar o valor da água, não só hoje, mas como naquela época, eles falavam que ter água naquela época era a bênção de Deus, a dificuldade de você ter acesso à água. Então, se já era difícil você ter acesso à água, imagina você ter não só acesso à água, mas aquela água ser abundante. É esse o convite, ou seja, sempre que a gente se conectar a essa água divina, essa abundância, a gente vai estar mais consolado, a gente vai estar mais forte, a gente vai estar mais fortalecido. É por isso que ela diz que as lágrimas secarão, as dores se acalmarão, porque a gente vai conseguir realmente estar conectados conscientemente com essa força divina dentro de nós. E a gente não vai interminável essa fonte de água divina do Pai. Então, quando a gente faz isso, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. De novo, a nossa união, o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, que isso suba até os céus realmente. Que a gente possa, quando isso tudo se potencializa, imagina que coisa maravilhosa, como isso deve ser utilizado pelo planeta todo, pelo universo todo. Que expansão de pensamento, de união, onde somos todos um. Não tem, né? Não tem eu e você, somos um, somos ligados. Eu acho que ela também traz isso. Claro que a gente consegue se unir nesse pensamento, a força que gera em torno disso é maravilhoso, realmente. O mesmo objetivo. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que que a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam, né, tem o mesmo objetivo. É como se chamássemos todos numa voz só, um feixe de luz. Né? Se você colocar o laser, a luz concentrada, você vai causar o fogo, porque ela está concentrada.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Ela compara a subida de Moisés até a montanha, porque para ela, quer dizer, eu acho, né? Aqui são pensamentos meus, mas que ela compara essa subida espiritual, né? A montanha está ligada à sua caminhada espiritual. Então Moisés subiu a montanha, então a gente pode conseguir subir, se elevar, para que a gente possa ter essa conexão, né, de braços abertos de Moisés, ter esse coração dele, aquilo que ele estava buscando, essa revelação divina, quando ele tem, então, quando ele traz os 10 mandamentos, eu estava lendo, eu falei, eu não tinha registrado isso, que ele quebra as primeiras tábuas, porque ele sobe até a montanha, ele recebe as tábuas com os mandamentos, quando ele desce, que está todo mundo já perdido lá embaixo, fazendo bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, ele fica bravo, mas ele sobe de novo. Então, acho que são simbolismos para a gente pensar assim, eu vou na minha caminhada, eu chego lá em cima, estou achando que eu estou numa conexão, quando eu desço, parece que está tudo ainda tumultuado, eu perco um pouco ali, né, a minha base, mas eu não desisto, eu subo. Então, quando ela pede que a gente pode subir com esses braços abertos, que a gente pode, então, estar conectado com essa bondade, com esse poder, com essa beleza, com essa perfeição, a gente consiga estar. Eu tinha falado aqui no outro dia, num exemplo que eu ouvi de uma filósofa chamada Lucilena Galvão, porque eu falo agora, eu me lembrei disso, eu achei que é muito bonito. Se vocês já ouviram, eu vou repetir, mas talvez alguém não tenha escutado. Que ela dá um exemplo assim, eu acho que é isso, a gente está conectado a essa bondade, essa perfeição, essa beleza. Ela dá um exemplo que se você pegar uma estátua e você colocar a estátua sobre a mesa, se você cortar um pé da mesa, a mesa ela entorta e a estátua ela cai. Não, se você cortar os 4 pés, a estátua vai cair. Mas se você pegar a estátua e amarrar ela ao alto, né, no teto, e cortar o pé da mesa, a estátua não vai cair quando a mesa vai virar. Então, acho que essa visão, para mim, ficou assim. Se a gente está conectado nisso, e a mesa cai, né? O que é? Corta a perna, você tem um emprego que você perde, ou alguma coisa que acontece, um divórcio, um emprego, qualquer coisa que te tira ali a estabilidade, se você está conectado a isso que ela disse, a gente está conectado com os braços abertos, a gente não vai cair, a gente vai estar ali. E ela ainda continua falando que a consciência dessa estátua, se ela tiver consciência de que ela está ali presa e que aquela mesa ela não vai cair, mesmo perdendo uma perna, ela percebe que aquela mesa ela não vai, ela tem que estar ali porque outras pessoas estão sobre a mesa. Então nós estamos juntos nessa caminhada. Por isso, quando a gente está junto, conectado a uma coisa maior, nós temos o apoio um dos outros. Estamos ali conectados não só ao divino, mas uns aos outros. Porque se um não estiver tão, pensei agora isso, se um não estiver tão preso né, no teto, mas se um tiver, ele vai segurar a mão do outro. Ele não vai escorregar na mesa. Eu acho que é isso que a gente faz aqui, é o que a gente tem feito esse último ano de pandemia vindo aqui para essa casa. Eu acho que se não fosse aqui, né, quantas vezes que a mesa começou a escorregar assim da mesa, alguém me puxou. Olha que coisa gostosa de pensar que a gente está conectado, mesmo o dia que a gente não está, se alguém tiver, a gente está bem. Então, essa é a importância da gente estar na mesma sintonia. E ela segue. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Essa característica divina, a misericórdia divina para conosco. E eu ouvi uma vez uma definição que fala que a misericórdia é quando não recebemos aquilo que merecemos, quando Deus não vai fazer com a gente aquilo que até a gente acha que a gente merecia. Ele não pensa desse jeito, Deus não tem esse pensamento de nos punir com alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, mas Ele não faz. Então ela pede que a gente possa merecer realmente isso. O que a gente está fazendo para a gente possa merecer que Deus tenha essa misericórdia conosco, que Ele não nos deixa acontecer aquilo que na nossa concepção deveria até acontecer, porque quando é com o outro a gente sabe exatamente qual é o castigo que o outro deveria ter, né? Mas quando é a gente, é difícil falar, não, eu acho que eu merecia isso porque eu fiz, não? É impossível humanamente a gente pensar que eu mereço alguma coisa que eu acho que o outro que fez mereceria. É um pensamento assim. Ou quando é o meu filho, né? Quando eu quero, ou por exemplo, se eu estou dirigindo e o policial me para, eu quero que ele tenha misericórdia comigo e não me dê uma multa tão grande. Mas o cara que passou rápido e me cortou a arco, eu queria que a polícia pegasse ele e desse uma multa bem pesada. A gente tem esse pensamento muito duplo quando é com a gente. E Deus não, né? Essa misericórdia dele é tão fora da nossa concepção de não nos dar aquilo que a gente merecia. Ela pede isso pela gente.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. E aqui a gente pensar, né, essa coletividade, aquilo que a gente deve fazer para subir até Ele, que nós tenhamos essa força para que juntos a gente possa contribuir de alguma forma com a humanidade, com os outros, para que a gente possa então trabalhar. Não é só a gente receber, mas ela pede que nos dê a força para que a gente faça essa caminhada para subir até Ele, que a gente não seja tão egoísta, que a gente possa trabalhar em prol de um progresso, né, no mundo. Ela continua lá muito, ela realmente fala muito disso, né? Dar-nos a caridade pura, dar-nos a fé e a razão. Duas definições de caridade que eu trouxe que eu achei muito bonitas. Uma é de Emmanuel, está na religião dos espíritos. Ele fala que caridade pura é amor sempre vivo, a fluir incessantemente do amor de Deus. A gente lembrar que a gente tem esse amor dentro da gente, né? O que a gente vai dar de caridade, esse nosso amor, essa nossa benevolência, a nossa paciência, a nossa indulgência com o próximo, como que a gente se dá disso. E a outra definição é de Joana de Ângeles. Ela fala que é um ato incondicional, desinteressado e sem personalismos, ou seja, não é com interesse em nada, a gente tem que tentar aprender a doar sem esperar nada em volta, porque às vezes, né, sempre o trânsito, eu uso, né, quantas vezes a gente dá passagem para alguém entrar e fica olhando para ver se o cara vai agradecer, né, ou para o cara atravessar. Minha filha falou outro dia para mim, você percebeu que você para para a pessoa atravessar, a pessoa nem fala obrigado? E quantas vezes uma simples coisinha assim, você está esperando a pessoa falar obrigado, né? Você dá lugar para alguém, deixa alguém passar, e no fundo, você fica meio que esperando um obrigado, que legal, você foi super legal. Então, não é isso, né? Essa caridade pura que dá sem nada esperar de volta. E ela fala muito, muito bem para nos lembrarmos sobre a fé e a razão, que a gente possa ter essa razão, essa fé que pode, que ela seja raciocinada, né? Ela não pode só fé e também não pode só razão, que a gente possa então andar com as duas, que a gente possa sempre lembrar disso. Ontem, não sei quem comeu a tortinha de frango de palmito daqui, maravilhosa, que a dona Lourdes fez, mãe da Sandrinha. E eu liguei para a Sandra para agradecer, eu falei, nossa, tão boa essa torta, né? Achei tão maravilhosa, é tão fantástica que eu acho que ela nem engorda. Aí a Sandra respondeu para mim a mensagem, falou para mim, não, que o marido dela mandou dizer para mim que é torta espiritual sim, mas para lembrar que ela é feita de farinha e farinha engorda. Aí eu fiz para ela, eu falei, fala para ele que realmente ele me lembrou que a fé e a razão têm que andar juntas, né? Não já dá para pensar que só a mãozinha da dona Lourdes ia deixar aquela torta sem engordar, mas que tinha farinha, é óbvio que vai engordar, a gente não pode, né? Então, assim, uma brincadeira para a gente lembrar disso, não dá só para a gente ficar sem essa razão, que é o convite de Kardec, que a gente raciocine, que a gente pense, que a gente possa, então, até mesmo analisar o que seria essa caridade. Eu li uma frase do Padre Fábio Melo, ele fala que a fé pode não ser a estrada, mas é aquilo que nos ajuda a caminhar. Então, a gente lembrar desse caminho da fé e da razão. Dai-nos a simplicidade, e aí já é o último parágrafo da oração de Cálices. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Então, sim, Deus já está, né, temos a centelha divina dentro da gente. Ela fala que, se a gente pensar em Narciso, que ainda via a imagem dele no lago, aqui ela pede que nós possamos, então, nessa simplicidade, que a gente possa ver a imagem de Deus refletida, né, em nós. E no outro também. Porque às vezes é muito difícil a gente olhar para o outro e lembrar de que ele também é filho de Deus. E que Deus o ama tanto quanto ele me ama. E eu acho que é desafiador a gente olhar sempre quando as pessoas que a gente ama, que a gente tem afinidade, é muito legal, muito fácil, mas olhar o divino no outro, quando o outro não está sendo tão bom quanto a gente gostaria que ele fosse, que ele pode ser, eu acho que é uma caminhada, e por isso ela pede aqui que nós possamos ter essa simplicidade, né, onde esse espelho vai refletir a imagem dele, não só na gente, mas como o outro também, que a gente possa ver essa centelha divina no outro também, identificar no outro essa divindade. Esse que eu acho que é o espelho. Nós somos espelhos uns dos outros. E a gente tem que fazer essa caminhada para lembrar disso. Mesmo quando a gente acha que está difícil amar aquela pessoa, a gente tem que lembrar que nele existe a centelha divina. Eu fazia um teste, até parei, pouco tempo eu parei, mas eu me lembrei agora. Às vezes assim, quando tem essa dificuldade de olhar para uma pessoa e, né, exercer esse amor,
Eu tentava imaginar ela vestida como Jesus, assim, com aquela túnica de Jesus. Porque se for ele, a gente olha para ele e fica mais fácil, né? Então eu falava assim, não, deixa eu pensar nessa pessoa vestida com aquela túnica, uma barbinha, assim, alguma coisa que me lembre isso, que lembre que o outro tem aquilo dentro dele. E ele é o espelho nosso. E lembra, né? A gente vai estar vivendo em nós aquilo que o outro está refletindo porque está na gente. Então esse espelhinho assim, nós somos uns aos outros. Essa é a oração um pouco corrida, assim, falada, mas o que eu queria fazer agora, eu queria colocar a oração para vocês ouvirem, pensando um pouco mais nesse trabalho desse Espírito que nos trouxe essa oração num ano difícil, e é uma oração repetida até hoje. Gente, quase 150 anos de uma oração, que é muito conhecida. Tem um propósito porque ela está aqui, tem um propósito porque ela foi falada. Os espíritos que estavam encarnados aqui naquela época não passaram coisas tão difíceis quanto a gente não esteja passando agora. Então, realmente, eu acredito que essa oração ela vem para pacificar o coração e que a gente possa usar esse momento não só como a gente, né, mas que a gente possa pegar esse momento aqui e imaginar essa onda que a gente vai fazer junto com ela nessa oração. Então, eu vou pôr aqui para a gente poder meditar agora um pouquinho com Cáritas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. É muito linda, realmente, né? Quando a gente para para pensar em todas essas palavras de força que ela nos dá. E eu vou terminar aqui com essa frase de Emmanuel. Confiando na divina providência, segue adiante e não temas. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje, e dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Obrigada.